Oi, eu sou a Carol e para quem não me conhece, eu sou terapeuta na área da espiritualidade. E hoje eu vou falar de um assunto muito legal e muito interessante, que é como as nossas emoções podem se manifestar em nosso corpo físico. E para começar, eu quero que você entenda a mente e o corpo como uma coisa só. A gente tem mania de separar os dois. A gente faz e pensa em atividades somente para o corpo e atividades somente para a mente. Por exemplo, se você faz exercício físico para cuidar do seu corpo, fisiologicamente você vai ter uma ativação maior dos seus neurônios para realizar um exercício, uma atividade com maior eficiência. Então, a gente pode afirmar que quando você treina o seu corpo, você também consegue treinar a sua mente. O nosso corpo e a nossa alma são interligados, eles são uma coisa só, eles estão conectados. Então, as energias que emanam dos nossos pensamentos também têm funções muito importantes na nossa vida e no nosso corpo. Se eu trabalho, por exemplo, o meu corpo fisicamente, ele fica mais forte, certo? Legal. Consequentemente, a minha mente também fica mais forte. Então, cada emoção e sentimento que a gente tem reflete diretamente no nosso corpo físico. Ou seja, você pode ter sintomas físicos causados por dores emocionais. Um exemplo para facilitar para você aqui, quem não conhece aquela pessoa ansiosa que tem dor de barriga quando vai passar por alguma situação importante? Por exemplo, eu já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar que existe um entendimento de que a maioria das doenças passam por etapas. Se elas não são tratadas devidamente, elas começam a progredir. Então, elas dão início na área espiritual, caminhando para a área mental, depois vai para a área emocional e, por fim, chega no nosso corpo físico. Então, normalmente, quando você reprime as emoções, elas podem refletir no seu corpo físico. Uma pessoa ansiosa é o melhor exemplo disso, como sentimentos de raiva, de medo, repressão, culpa, tristeza, dentre outros. Todos eles influenciam diretamente cada órgão, submetendo a alguma doença ou desarmonia do nosso campo energético e espiritual. De forma muito simples, eu quero te mostrar como cada órgão está relacionado com as suas emoções. Então, eu selecionei algumas regiões do corpo que são mais comuns. E eu vou começar pelos nossos pulmões. Os pulmões estão relacionados à nossa respiração. No nosso campo emocional, os pulmões têm relação direta com que a gente se expressa, a forma que a gente se expressa. E também está relacionado aos nossos ciclos da nossa vida. Aqui, a pessoa ela não consegue se expressar livremente. Ela não consegue falar, não consegue se expressar, ela fica travada. Então, fique atento ou atenta, pois a falta de ar sem nenhum motivo aparente, causado por uma crise de ansiedade, pode ser uma forma do seu corpo te mostrar que as suas relações com as pessoas não vão bem e precisam de mais atenção. Então, se você perceber isso, evite se isolar e procure pessoas que torcem por você, que gostam de você. Fique próximo a elas. Agora nós vamos falar sobre o estômago, que é um órgão que está ligado às nossas experiências no dia a dia. É o que a gente sente e também o que acontece no nosso dia a dia. A pessoa ela não consegue digerir as coisas corretamente que acontecem. Então o estômago ele pode adoecer como resultado de preocupação excessiva. As pessoas que ficam muito nervosas e ansiosas, elas podem adquirir uma gastrite decorrente da preocupação excessiva. Um exemplo para facilitar aqui para você, por exemplo, uma pessoa que está nervosa no trânsito e todos os dias ela entra no carro. Ela fica irritada e com sentimentos negativos relacionados ao trânsito. Fisiologicamente, ao aumentar o nível de estresse, o estômago produz mais suco gástrico, aumentando assim a sua acidez. E isso a longo prazo pode causar lesões no estômago, podendo evoluir para uma gastrite ou até uma úlcera. Então você percebe como seus pensamentos e emoções podem realmente prejudicar ou ajudar na sua saúde física?
Tudo está interligado, tudo. Agora eu quero começar a falar sobre o nosso coração, o nosso órgão do coração. Ele está relacionado a sentimentos como amor e danos emocionais também. E quando o coração está em desequilíbrio, são reveladas as dores da perda, emoções inferiores, autoritarismo, materialismo excessivo, apego excessivo, né? E quem nunca sentiu o coração acelerar quando vai encontrar aquela pessoa especial, por exemplo? Ele também acelera quando você acha que vai ser assaltado, por exemplo. Independente se o sintoma é bom, se o sintoma é ruim, o coração se manifesta acelerando ou diminuindo os batimentos. É como se o coração te preparasse para o que vai acontecer. E existem casos de doenças como a ansiedade, onde o ritmo cardíaco fica sem controle. Como assim? Ele acelera ou ele diminui os ritmos cardíacos. Isso se chama arritmia cardíaca. Inclusive, eu já tive arritmia cardíaca por conta de uma crise de ansiedade, mas há muitos anos atrás. Então, uma sugestão que eu te dou aqui para aliviar esse sentimento é aprender a soltar, a se soltar. Solte o seu coração. Você precisa estar leve para você poder viver uma jornada mais tranquila aqui na Terra. Porque sem leveza, a gente sofre e adoece. Concorda? E agora eu quero falar com você sobre as nossas pernocas. As nossas pernas, as que sustentam a gente. As pernas simbolizam o nosso caminhar sobre a Terra. Os joelhos são responsáveis pelas decisões e as pernas nos levam adiante. Então, quando a gente enfrenta conflito gerado por somatizações emocionais, as pernas travam, as pernas adoecem. E normalmente acontece pela nossa rebeldia. Ou quando a gente, por exemplo, se recusa a seguir um novo caminho, uma nova trajetória. As pernas, elas regem o nosso futuro, o nosso próximo passo, porque elas se movem em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. E quando a gente fica muito preso ao passado, a nossa vida fica estagnada. Assim, as nossas pernas sofrem. Eu acredito que energia é movimento e a gente precisa de novidades constantes em nossas vidas. Quando faltam novidades e você decide viver e continuar fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, as consequências disso são problemas de circulação nas pernas, podendo até surgir varizes, trombose e outras doenças. A vida é uma constante transformação e a gente pode verificar isso pela velocidade da nossa renovação celular. Nós perdemos e reconstruímos milhões de células todos os dias. Células morrem e células nascem, assim como as pessoas. As pessoas morrem, as pessoas nascem todos os dias. A vida está sempre se renovando, se transformando. E se você ficar parado sem se movimentar no mesmo lugar por anos, você pode sofrer com problemas de circulação nas pernas. Então, se renove. Deixe as suas células se renovar. Mude o seu jeito de pensar, suas atitudes, suas emoções. Procure novidades e aceite as mudanças da sua vida. Se renove a cada dia. Faça coisas diferentes. Seja mais flexível e aceite o novo na sua vida. Assim, a energia circula e as suas pernas se tornam mais saudáveis. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as nossas mãos. As nossas mãos simbolizam as nossas experiências, a nossa profissão, as coisas com as quais a gente se dedica, né? A mão está associada com a ação, com materializar os nossos desejos, porque ela representa o fazer, o colocar a mão na massa. Pelas mãos, a gente pode avaliar também o nosso estado emocional. Muitas doenças, como a síndrome do túnel do carpo, artrite nos dedos das mãos, significam que a energia está presa, estagnada. Nesses casos, eu recomendo a prática de alguma atividade manual que você goste, que te dê prazer, como, por exemplo, artesanato, costura, né? E também alguma forma de canalizar energia por meio das mãos, né? Então, quando a nossa energia fica presa, acontecem as inflamações e os problemas nas mãos.
E agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa cabeça, né? A região da cabeça, os problemas que afetam a nossa cabeça, que é o centro de comando, é a nossa matriz essencial dos nossos pensamentos. Ela é o painel de controle e da onde vêm as nossas informações, os comandos para o funcionamento do restante do corpo. O nosso cérebro, ele nunca dorme. Ele pode até descansar, mas ele nunca para. E muitas pessoas confundem cérebro com mente. O cérebro é o codificador da nossa alma. É um órgão mecânico que processa as informações. E a mente é o campo de energia, onde processam as sensações, a memória e os pensamentos. Então, quando surgem problemas, doenças na região da cabeça, a gente pode falar que aconteceu uma desconexão, um desligamento com o restante do nosso corpo e com o nosso propósito espiritual. Entenda, o propósito espiritual, ele não é a mesma coisa que religião. E o universo, ele não vai julgar, mas ele vai responder energeticamente à vibração que a gente emite para ele. Por isso que, independente de religião, a gente pode estar conectado ao universo ou não. Tudo depende de você. A espiritualidade é muito pessoal, é muito relativa. E não existem regras para que essa conexão aconteça. É algo que vem de dentro, do coração. Então, quando estamos desconectados de Deus, do nosso interior, da nossa autoestima e dos nossos valores, uma doença acaba se instalando na região da cabeça. Como, por exemplo, enxaquecas, tumores no cérebro, além de coágulos, AVC ou até Alzheimer. Então, todas as doenças que acontecem na cabeça podem ser vinculadas a um desligamento da espiritualidade com o seu corpo. Então, tudo depende da qualidade dos nossos pensamentos. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. E é nela que a gente sente um abraço, a gente sente o carinho, o toque e muitas vezes a gente sente a agressividade também. A pele capta informações do ambiente e transfere para dentro das nossas células. É um órgão que representa a nossa individualidade, a nossa proteção da individualidade. É a proteção daquilo que a gente é, daquilo que a gente veio mostrar para o mundo. Então, os problemas de pele surgem quando a gente sente que o nosso espaço individual foi invadido de alguma forma. Ou seja, aquilo que é meu, que eu guardo para mim, não me pertence mais. Manchas na pele, por exemplo, normalmente surgem quando existe uma vaidade exagerada. Então, tudo é equilíbrio. Busque o seu equilíbrio interior, o excesso de vaidade, manda ele embora. Assim a sua pele vai rejuvenescer e melhorar cada vez mais. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa coluna vertebral, que é a nossa sustentação. É nela que vai te manter de pé, né? Então, ela está associada à nossa estrutura de vida. Então, tome cuidado com as sobrecargas na sua vida, no seu trabalho, nas suas emoções e na sua mente. A nossa coluna foi feita para carregar o nosso corpo e não o mundo inteiro. Salvadores do mundo aí, que eu sou mais salvadora do mundo. Então, assim, a nossa força de vontade, quando ela fica reprimida pelo ponto de vista alheio, diante de uma pressão de algumas pessoas que vem de fora, a pessoa pode adquirir, diante a isso, uma escoliose, que é a dobra na coluna, né? Porque ela perde a sua força de vontade, ela dobra a sua força de vontade. Então, coloque limites necessários para que não haja uma sobrecarga. Assim, tudo fica mais leve. Porque assim você consegue se soltar esses pesos que você carrega sem necessidade. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os nossos dentes, que estão associados às nossas decisões. E normalmente surgem em pessoas que são inseguras, confusas, perturbadas, indecisas, que têm dificuldade em tomar decisões rápidas e práticas. Então, quando a gente precisa pensar muito para tomar uma decisão, por exemplo, ou quando a gente ainda não consegue resolver pequenas coisas e a gente vive numa indecisão, a gente pode ter problemas nos dentes. Porque essa energia de insegurança altera a química da boca.
Então, se você sente insegurança diante a seus pais, diante de qualquer outra pessoa que pode ter te reprimido na infância, é normal que você também tenha problemas nos dentes. Então, comece a treinar suas decisões para que elas sejam rápidas e firmes, se perdoando primeiramente a si mesmo. Se por acaso você errar, não tem problema, não tem nada de errado nisso. A gente é ser humano, a gente erra mesmo, mas a gente precisa aprender com os nossos erros. Então, escute a opinião dos outros, avalie, pondere, mas se lembra que quem decide é você. Quem coloca a cartada final é você. Você que é o dono da sua própria vida, não os outros. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os seios. Eles estão relacionados a um cordão umbilical, que eles representam um elo profundo com a nossa mãe. Eles também estão associados à figura paterna, à alimentação, à nutrição, ao amor e ao nosso sentimento de proteção. Problemas nos seios normalmente estão relacionados à rejeição e à falta de amor, quando a gente não se sente amado o suficiente. O surgimento de nódulos, por exemplo, tumores, pode representar uma dificuldade ou carência afetiva com o pai, ou qualquer figura de autoridade masculina. Dores e pontadas nos seios também indicam uma necessidade muito forte de controlar a vida de alguém. E qualquer sentimento de sobrecarga no lar, por exemplo, como se sentir sozinha para cuidar dos filhos, da casa, dos afazeres do dia, ter muitas responsabilidades, também pode acarretar vários problemas nos seios. Então, uma boa sugestão para quem não quer passar por isso é aprender a se perdoar e a perdoar os outros também. E a compreender o seu papel na sua própria vida. Seu pai, seu marido, seu avô te causaram algo mal? Agora é hora de você perdoar, de você se libertar, esquecer o passado e enfim seguir em frente. Os nossos sentimentos, pensamentos, emoções afetam diretamente todo o nosso sistema. E é por isso que a gente tem que ter muita atenção, porque nós não somos partes isoladas que se juntam e formam um corpo. Nós somos um todo, e qualquer coisa que fazemos e pensamos vai refletir diretamente em nosso corpo. Então, todo o mal que você fizer a si mesmo está fazendo para todo o seu corpo. É muito importante que você faça tudo o que for possível para você cuidar da sua energia e ficar bem. A gente sempre tem desafios a vencer. E isso é a forma do ser humano viver, é a nossa condição humana. Nós precisamos desses momentos de dor para a gente aprender com eles. E quando esses momentos acontecem, você vai dar apoio para você mesma ou você mesmo. Isso se chama autoestima. É saber que quando você não tá bem, você pode contar com você mesmo, com seu auto-amor. Então, se você quer ter saúde, você não pode se acomodar. Você não pode ficar jogado no sofá e passar o resto da vida lá chorando. Se você tem algum momento difícil que você está passando, se dê o tempo necessário para retomar o fôlego e voltar a viver, voltar com a sua rotina. Cada um tem o seu processo. E se você quiser saber mais sobre uma certa região do seu corpo, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou avaliar juntamente com a minha equipe para poder tirar suas dúvidas. Eu espero de coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá!